Eu quero começar essa conversa hoje, né? E quero ler, antes de mais nada, um pequeno parágrafo que eu escrevi na minha página no Facebook, para a gente poder, para eu tentar fazer alguma reflexão a respeito disso. Quando as multidões são levadas a um mundo de total ignorância, em que todas as portas da experiência viva do conhecimento se fecham, quando, a partir dessa ignorância, se constroem ontologias que falseiam a realidade, então as pessoas, as multidões que são tragadas para esse mundo, dão a este sentido de sua própria ignorância e fazem de tudo para submetê-lo aos desígnios da sua violência. Sim, porque somente a violência pode salvar as massas ignorantes e não o conhecimento. A violência é o sentido com que essas massas e seus líderes encontram para purgar o mundo que não reconhecem mais. Por isso o capitalismo é pródigo em criar ignorantes, farsantes, mentirosos, falsários, idólatras, corruptos, assassinos, tarados. Só resta a essa turba a violência, liderada por fanáticos que não acreditam em si mesmos. É estranho, mas parece completamente contrário a tudo aquilo que a gente sempre, né, prega, acredita, vive, trabalha, né? Nós acreditamos que o conhecimento, de alguma maneira, não só liberta, mas também pode minimizar os efeitos, ou até mesmo minimizar a violência, não é? Preveni-la, fazer com que as pessoas pensem mais sobre a própria violência, a violência por elas praticadas, a violência praticada na sociedade de maneira geral. Mas nós estamos diante de um fenômeno social, histórico, muito diferente, né, de tudo que a gente já pôde viver e pôde experimentar. De um lado, nós temos um mundo que caminha e que se desenvolveu a partir da ciência moderna, a partir do iluminismo, a partir do liberalismo, a partir do marxismo, a partir da ciência. Todos esses campos se conjugaram de uma maneira ou de outra, né? Uns aprenderam com os outros. E algumas coisas foram estabelecidas, alguns conhecimentos se tornaram comuns, senso comum, né? Muitas coisas passaram a ser parte da nossa existência, do nosso cotidiano, não é? A nossa educação, enfim, as relações sociais, escondendo, evidentemente, todo o processo de exploração no qual nós estamos submetidos. Uma outra parte da sociedade viveu enclausurada, mas principalmente viveu à margem de todos esses processos de desenvolvimento e também de desenvolvimento material, porque o capitalismo não tinha chegado até eles. E quando chegou, a gente pode perceber o que isso significa. E o fenômeno que eu quero falar é que agora surge, de fato, dentro dessa estrutura social, uma outra visão, que na verdade não é uma visão nova, não é nada original. Simplesmente é a tentativa de ir ao passado buscar respostas para o mundo atual, e não só respostas, mas argumentos que aparentemente são muito sólidos
e que conseguem conquistar as pessoas, não é? Então, quando a gente caminha, né, quando você tem um projeto de sociedade, quando a gente tem um projeto de civilização que avança, mas dentro de si mesmo há enormes contradições, enormes diferenças e desigualdades, e a violência campeia, ela fica mais ou menos controlada em determinadas regiões, mas em outras ela campeia. E aí, um grupo parece que surge e coloca na cabeça de um monte de gente a necessidade de passar a acreditar em coisas que não são mais possíveis de serem acreditadas. Mas, por outro lado, esta sociedade que caminha, que avançou, que parece que progrediu materialmente, que parece que progrediu no conhecimento da ciência como forma material daquilo que é produzido. Nós nos desenvolvemos do ponto de vista da técnica e da tecnologia, das máquinas, né? Eu estou aqui agora conversando com vocês e em breve vocês terão possibilidade de ter acesso. Mas em paralelo a tudo isso, nós continuamos também com crenças milenares. Crenças que a ciência moderna não pode tocar, ou não tem como discuti-las, ou prová-las. Então, muitos de nós trazem crenças, e não só crenças. Nós acreditamos em relatos, em coisas que aconteceram há 2.000 anos, 3.000 anos, e que hoje, à luz do mundo em que a gente vive, parece que essas coisas não aconteceriam, ou não podem acontecer, mas nós continuamos a acreditar nessas coisas. Ao mesmo tempo, nós lidamos com o conhecimento que foi gestado ao longo desses últimos séculos. Então, vamos ao médico, vamos ao hospital, precisamos de diagnósticos cada vez mais precisos, mais próximos, né, da precisão. Ainda contamos com os médicos, com a medicina, com a ciência farmacêutica. Então existe em nós, socialmente, esse duplo caráter. De um lado somos razoavelmente científicos, tanto que, né, se eu chegar para vocês aqui e disser que eu atravesso as paredes ou ando, né, sobre a superfície, sobre a superfície da água, muitos de vocês não vão acreditar, outros vão pedir provas. Outros talvez acreditem, mas para que esses acreditem é necessário que eu tenha alguma autoridade, né, e alguma ascensão sobre essas pessoas. Mas de uma forma ou de outra, o que eu acho interessante de refletir, a partir disso que eu já coloquei, nós somos uma sociedade que vive constantemente a violência e constantemente somos violentados, não é? A violência é a marca da sociedade contemporânea. Nas relações sociais, nas relações de trabalho, nas relações hierárquicas, nas relações do Estado com os seus cidadãos, as relações das empresas com seus consumidores, a relação das famílias com seus filhos, a relação das religiões com seus fiéis. A violência se tornou uma marca, e aí é que eu escrevi esse ponto, dizendo o seguinte: quando essas massas, quando essas multidões voltam
a acreditar piamente, né? Mas principalmente voltam a ter um sistema de pensamento que nega completamente tudo aquilo que já foi conquistado, não resta outra alternativa para essas multidões senão a violência. Por isso é que para essas multidões não é o conhecimento que vai salvá-las, é a violência. Porque somente agindo violentamente é que essas multidões conseguem ver ou vislumbrar alguma esperança de si mesmas diante do horror, do caos que se avizinha e principalmente do caos moral no qual as multidões não conseguem encontrar um esteio ou uma segurança. Então, não é o conhecimento que vai salvar as multidões. Isso é muito polêmico, mas na cabeça de muitas pessoas, de muitos líderes, é a violência a única forma capaz de salvar a humanidade, as sociedades, as culturas. É preciso agir com violência para salvar o que ainda resta dessa humanidade.